Olá, alunos! Agora eu vou falar para vocês nessa aula motivos para você investir em fundos imobiliários, né? Então, nós já falamos o que são fundos imobiliários, quais são os tipos de fundos imobiliários, né? Entramos em detalhes e agora chegou a hora de falar qual o motivo para você, principalmente iniciante, ter fundos imobiliários na sua carteira, né? Tem pessoas que não gostam de fundos imobiliários, tem pessoas que gostam, tem pessoas que têm mais fundos imobiliários do que ações. No meu caso, eu gosto mais de ações, não vou mentir para vocês, eu tenho mais ações do que fundos imobiliários em percentual na minha carteira, mas eu não abro mão de ter fundos imobiliários, né? E eu acho que os fundos imobiliários eles são ideais para quem está querendo dar o primeiro passo na renda variável e tem medo, né? Tem receio da volatilidade. Então, como o fundo imobiliário tem menos volatilidade do que ações, né? Não quer dizer que não tem, ele tem, mas ele tem menos. É um bom pontapé inicial aí para quem está começando, tá? Então, o primeiro grande motivo são os dividendos atrativos. Então nós aprendemos na aula sobre dividendos, qual que é a importância, né, de reinvestir esses dividendos e a lógica, né, que o dividendo ele é o preço, ele é o dividendo dos últimos 12 meses, pago dos últimos 12 meses dividido pelo preço, né? Então você vai achar fundos imobiliários aí com dividend yield de 9, de 8, de 10, né? Com uma taxa Selic a 2,25, é um prêmio muito acima da taxa Selic só em retorno anual de dividendo. Fora a valorização que pode ocorrer ou pode não ocorrer, tá? Mas normalmente ocorre, né? Se formos olhar o histórico. Então, os dividendos dos fundos imobiliários estão muito atrativos e esse aí também é o principal motivo para você ter fundo imobiliário na sua carteira, para gerar aquela renda passiva. O que leva ao segundo motivo, que são os dividendos mensais, né? Então, ao contrário das ações, onde apenas 3 bancos pagam juros sobre o capital mensalmente, e é bem pouquinho, por sinal, os fundos imobiliários eles pagam ali dividendos mensais, né? Então, você sempre, todo mês, esses dividendos vão te dando aquele efeito bola de neve. É claro que no começo é muito pouco, dependendo da quantidade, do valor do seu aporte, mas isso aí ao longo do tempo, ao longo dos meses, dos anos, vai criando um efeito bola de neve. Quando você vai olhar o gráfico da sua renda passiva, você vai ver que os fundos imobiliários têm uma grande participação em cima dessa geração de renda passiva. Então já aconteceu meses onde eu não tinha muito dinheiro para aportar, e aportar menos do que eu costumo aportar normalmente, mas eu tinha o rendimento dos fundos imobiliários para me ajudar nesse aporte. Então, você consegue comprar mais ações e até mesmo mais fundos imobiliários com os próprios dividendos que são gerados mensalmente, né? Então, os fundos eles têm que distribuir 95% da sua receita, conforme nós já aprendemos na aula sobre fundos imobiliários. Isso ajuda muito o investidor aí na sua caminhada, na sua jornada rumo à independência e principalmente a gerar renda passiva, porque é a renda passiva que vai te trazer a tranquilidade de aposentadoria, né? O patrimônio é legal, mas o que vai te fazer pagar a conta é a renda passiva, né? E o retorno histórico positivo. Então aqui eu estou pegando o gráfico do IFIX. O IFIX ele é como se fosse o Ibovespa, né? No caso de ações, nós aprendemos na aula sobre ações que o índice é o Ibovespa. No caso do índice de fundos imobiliários é o IFIX, né, que são os fundos imobiliários mais negociados. E quando a gente olha o gráfico de todos os tempos aí dele, a gente vê um retorno muito satisfatório, né? Então, acabando um pouco aquele conceito de que fundo imobiliário não tem muita volatilidade, ele acaba não valorizando. Não, eles se valorizam sim. Fundos imobiliários têm um retorno histórico positivo muito bom. Então, mais um motivo aí para você também ter fundos imobiliários, né? Para falar, eu quero só ter ações por conta da explosão que uma ação pode ter de valorização. Talvez um fundo imobiliário não vai ter essa explosão de uma ação, mas só o fato de ele gerar dividendo e mostrar que sim, ele tem uma valorização ao longo do tempo, isso aí já é um excelente motivo. A baixa volatilidade, conforme eu falei, ações elas têm muito mais tempo, né, que as ações estão sendo negociadas no mundo. O fundo imobiliário é recente praticamente, né? Mas e conforme o tempo vai passando, os fundos imobiliários vão ganhando mais liquidez. Só que a oferta e demanda de fundos imobiliários comparada às ações é bem menor de fato. E isso faz com que tenha uma baixa volatilidade. Ou seja, você investidor não vai acordar de um dia para o outro e ver o seu fundo imobiliário se desvalorizar 30%, 40%. Pode acontecer, né, uma tragédia, mas assim, é muito raro. Principalmente se você tiver fundos imobiliários bastante diversificados, os multi-multi, né, que conforme eu já comentei na aula anterior também. Conforme mais diversificado for o seu fundo imobiliário, menos riscos você vai ter, tá? E tem uma liquidez maior que o imóvel físico, né? Então, se você quiser vender o imóvel físico, você vai ter dificuldade, às vezes, baixar comprador, talvez você tenha que fazer uma reforma, gastar com reforma. No fundo imobiliário não tem nada disso. Você entra lá
na sua corretora, lança a ordem de venda e em D+2 o dinheiro já está na sua conta. Se você lançar a ordem de venda para comprar ações ou comprar outros fundos imobiliários, você já consegue utilizar o dinheiro na hora, né? Quando você vende, ele fica retido na corretora, você pode utilizar em outros ativos. Agora, para você tirar da conta da corretora e mandar para sua conta do banco, aí é D+2, tá? Então, uma liquidez muito maior do que imóvel físico, sem contar que você não tem dor de cabeça, né? De ter que fazer gestão, de ter que achar inquilino. Então, assim, muito mais prático. E tem a isenção do imposto de renda nos dividendos, né? Então você já recebe o dividendo ali totalmente isento de imposto de renda. Você só vai ter que fazer a declaração normal. É claro que esse cenário pode mudar. No momento que eu estou gravando esse vídeo, há uma conversa aí na política de taxar os dividendos, inclusive dos fundos imobiliários. Mas isso aí é uma conversa que no momento ainda não está nem em pauta, não está em votação no Congresso. Então, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, né, em julho, ainda não está decidido. Então, por enquanto, os dividendos continuam aí com a isenção do imposto de renda, tá? E, para mim, o principal critério é a diversificação, né? Vocês aprenderam na aula sobre alocação de ativos e diversificação, que o fundo imobiliário ele é uma classe de ativo. E dentro da classe de ativo, você tem que fazer a diversificação. E fundo imobiliário é muito fácil você fazer a diversificação, né? Então, por exemplo, Álvaro, eu não gosto de fundo de papel, eu não gosto de fundo de desenvolvimento. Ok, você pode diversificar tendo apenas fundo de tijolos. Você pode ter um fundo de logística, né? Um HGLG, por exemplo. Você pode ter um GGRC11 que também é de logística, mas são outros galpões. Você pode ter um fundo de shopping, né? Que também é um fundo de tijolo. Você pode ter um fundo de laje corporativa, que são prédios, né? Onde você tem alugado para empresas, fundo de hospitais, etc. Então, dentro do próprio fundo de tijolo, que é muito simples, você pode ter diversos outros fundos. Você pode ter um fundo de fundo, que por si só já é diversificado, né? Tem uma bitributação de taxa ali, que você paga a taxa para o fundo e também para os outros fundos que ele investe, mas isso já é descontado no que você recebe de dividendos, e costumam ser dividendos atrativos. Então, não vejo problema nenhum também de você só ter fundo de fundo. É uma forma até do novato começar aí de forma mais tranquila, sem ter que ficar escolhendo. Então, esses são vários motivos do porquê você tem que ter fundo imobiliário. Por que eu quis trazer esse vídeo? Porque é uma corrente aí muito grande de que fundos imobiliários não vale a pena, de que fundos imobiliários pagam poucos dividendos. Isso é tudo uma lenda, tá, gente? Fundo imobiliário, ele no longo prazo, ele vai te ajudar muito na geração de renda passiva. E eu já falei, o que paga a conta é a renda passiva, não é patrimônio. Patrimônio é legal pro ego, para você acumular patrimônio. Olha, eu tenho milhões, mas não adianta você ter patrimônio se você não tiver uma renda passiva, senão você vai ter que começar a se desfazer do seu patrimônio, você vai começar a vender. E eu acho que essa ideia de vender, ela não é legal. O ideal é você ter ali a geração de renda passiva mesmo, tá? Então, te espero na próxima aula.